queridos, eu quero convidar-vos a abrirmos no Evangelho de Lucas. Eu tinha uma palavra preparada para partilhar convosco nesta manhã, mas hoje, depois de parar aqui em Gaia e comer alguma coisa antes de me encontrar convosco, há uma palavra assim que eu acho que é a direção do Senhor para nós nesta manhã. Abra lá a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, e vamos ler um texto conhecido que ainda na sexta-feira eu partilhei num contexto completamente diferente deste, completamente. Mas sabe, eu cada vez estou mais certo de que precisamos da nossa mente iluminada, dos nossos olhos iluminados, para, ao ler a Bíblia, poder ver a natureza, o propósito, a vontade, discernir a voz de Deus. Você sabe, eu acho que algumas vezes nós, quando estamos a ler a Bíblia, nós ficamos presos a uma história que queremos torná-la conhecida, até para a contar às vezes aos nossos filhos e tal. E perdemos-nos, às vezes, parece-me, nos factos. Os factos são importantes, mas sem ver a pedagogia do Espírito, a revelação de Deus no texto. Alguém entende o que estou a dizer? Eu não sei se estou a ser suficientemente claro. A palavra de Deus é intemporal. Porquê? Porque os factos, por exemplo, alguns dos factos que vamos ler neste texto, provavelmente nós nunca os viveremos. Mas os princípios que estão lá, provavelmente estamos a vivê-los a cada momento. Eu sou daqueles que acha mesmo e cada vez mais, que a Bíblia, mais do que uma história de homens e mulheres, e são muitos os protagonistas, nas histórias, nos eventos, nos acontecimentos, a Bíblia revela-nos quem Deus é. E o plano de Deus, mais do que os nossos planozinhos. Eu cada vez creio mais que Ele é. Se pensarmos assim em termos de ciência, Ele é o cientista, nós a máquina. Se pensarmos em termos de uma pintura, Ele é o pintor, nós a tela. Nós, a humanidade toda. Já o profeta dizia que Ele era o oleiro, nós o barro. Mas é interessante, nós achamos que nós é que somos o... Nós é que dizemos a Deus como é. Alguém sabe que... É uma chatice. E a maioria das religiões é isso que nos ensina, tanto que a competição entre as religiões é tentar provar qual dos deuses que cada um representa é mais forte e contribui para que a vontade de cada um se faça. Não a de Deus, claro. Faz sentido o que estamos a falar? Não. Está confuso. Então, como Deus trabalha, como Deus quer trabalhar, como Deus quer agir, como é que... Nós estamos aqui a celebrar 20 anos de existência. O título da celebração é celebrar o passado, portanto, louvar a Deus por tudo aquilo que já vivemos e abraçar o futuro, naquele sentido, perceber, discernir que o melhor está por vir, e sem medo de errar. Quer dizer,
Sem medo de errar. Não é ter aquela saudade, no meu tempo. Tanto que a Bíblia até diz que quem pensa assim, não pensa bem, não pensa correto. Porque em Deus o melhor está sempre por vir realmente. Não necessariamente de acordo com o padrão como a gente o estabelece, mas o melhor está por vir. O encontro que está por acontecer entre o Senhor e a Igreja é o que mais nos deveria motivar a viver esta vida e neste processo de a viver sermos mais parecidos com Jesus. Eu acho que há uma pergunta que é transversal à maioria das pessoas. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? E claro, as pessoas quando pensam assim, pensam em muitos pormenores, não é? Outra vez, factos, o que é preciso. Mas cá está outra vez. Eu acho que é nas coisas mais subjetivas da vida que a gente tem que entender qual é o propósito de Deus. E algumas vezes a gente associa o propósito de Deus com quem vou casar, onde vou viver, qual é a minha profissão, especialmente os mais novos, isto, aquilo. O propósito de Deus para a vida do ser humano está estabelecido desde o início do texto bíblico. Deus disse assim: façamos o homem, o ser humano, à nossa imagem e semelhança. Se a gente abraça esse processo de sermos mais parecidos com Deus, e ser parecido com Deus, segundo o Evangelho, é ser parecido com Jesus. Jesus dizia: o Pai eterno nunca ninguém o viu, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, o plano original de Deus é Jesus, é ser como Cristo. O resto é bem fácil. Uma vez que a gente está a viver como Cristo, conduzido pelo Pai, Ele vai nos levar onde... Não deveríamos andar ansiosos por coisa nenhuma. Eu acho que há razão para a ansiedade quando a gente já não está a abraçar o processo de ser mais parecido com Jesus. Aí há razão para a ansiedade. Assim que a gente abraça, não, o que eu quero é que a obra de Deus faça na minha vida e que eu seja mais parecido com Jesus. Aí o Senhor levou Jesus à cruz e imagina onde nos levará. É isso. Então nós vamos ler um texto que eu temo até de vos dizer qual ele é, porque vocês, só quando a gente começar a ler, você diz: é isto, já sei tudo o que tinha a saber sobre esse texto. Vamos ver. Porque vamos à procura de princípios e de essas dimensões mais subjetivas, onde entendemos quem Deus é, quem nós somos, aquilo que o Senhor quer fazer em nós, como Deus trabalha, como nos podemos conduzir por Ele. Abra lá, Lucas 19. Versículo 1 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia lá, em Jericó, um homem rico chamado Zaqueu, chefe de cobradores de impostos. Ele, o Zaqueu, queria ver quem era Jesus. Tome nota da expressão: Zaqueu queria ver Jesus. Mas como era muito baixo, toda a gente sabe essa história, não é? Como era muito baixo, não conseguia, por causa da multidão. Faz sentido, era muita gente, ele é pequenino, para ver Jesus, ver mesmo. Ele queria mesmo ver, nunca o tinha visto, pelos vistos ele queria mesmo ver. Como era baixo, não conseguia, por causa da multidão, o que é que ele faz? Corre adiante do povo, portanto a multidão vai num fluir, ele acelera o passo, já percebeu que a multidão vai passar por ali, Jesus também, e ele corre e faz o que a Bíblia diz. Correu então adiante do povo, subiu uma figueira brava e ficou à espera que Jesus por ali passasse para o ver. Viram outra vez a expressão, para o ver. Ficou à espera que Jesus por ali passasse para o ver. Está a ver? Nós já estamos agarrados àqueles pormenores clássicos, não é? Pequenino, baixinho, publicano, tudo isso é importante. Mas aqui o que me parece que é relevante é o que se está a passar de mais subjetivo na vida do Zaqueu e que eu acho que o Espírito de Deus quer trazer isso a nós, é isto que está a acontecer com Zaqueu. Ele quer ver Jesus.
Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso de ficar na tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu Jesus com alegria. Recebeu onde? Em casa. Agora, o que vai acontecer é que do versículo 6 para o versículo 7, Lucas não nos dá mais pormenores. Até porque Lucas não viveu os pormenores, porque Lucas não era um discípulo de Jesus ao tempo. Lucas é um discípulo de quem? Paulo. Lucas sabe destes acontecimentos todos, porquê? Por causa da tradição oral, que era passada de pessoa para pessoa. Naquele tempo, quem é que tinha uma Bíblia? Há bocadinho o pastor Joel dizia, bom, quem não tem, a gente tem umas Bíblias, está a ver? A gente já tem tanto que até dá, empresta, mas naquele tempo não. Ter um livro era o quê? Ter um jato privado. É coisa de pouquíssimos. Então havia uma tradição oral. E cá está, já João diz que se tivesse tudo escrito, se todos os factos escritos fossem efetivamente escritos sobre o que Jesus ensinou, fez, etc., não chegaria um livro para conter tudo aquilo. Então o que é que este livro contém? Princípios, valores, está a ver? Esta dimensão mais subjetiva. E é esse nível que o Espírito de Deus fala connosco. Cada vez creio mais nisso. Então o que é que aconteceu? Lucas está a dizer, ele desceu imediatamente, veja o que diz o versículo 6, desceu imediatamente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, começaram todos a criticar e a dizer que Jesus tinha ido para a casa de um homem pecador. E aqui há um salto qualitativo do 7 para o 8. Veja o que diz. Zaqueu pôs-se em pé e disse ao Senhor. Isto que Lucas está aqui a dizer, eles já estão em casa. Há uma crítica dos religiosos, particularmente porque Jesus está em casa de um homem deste calibre. E se percebermos quem é este homem, enfim, se calhar muitos de nós duvidaríamos que Jesus era mesmo Deus, até pela forma como ele, enfim, já vamos ver, entra na casa dele e não se sabe mais o que é que aconteceu lá em casa do Zaqueu, com Jesus e com as pessoas que estavam em casa do Zaqueu. O que se sabe é o que diz o versículo 8. Diz assim, Zaqueu pôs-se de pé lá em casa, na sua casa, e disse ao Senhor, ao fim de um tempo lá em casa com o Senhor, não sabemos o que foi, mas houve relação, houve encontro, houve subjetividade naquele encontro. Houve muita virtude repartida. Diz o texto, diz Lucas, que Zaqueu pôs-se de pé diante do Senhor e diz assim, ó Senhor, vou dar aos pobres metade de todos os meus bens. Sem que a gente saiba o que é que está por lá. Ou seja, é como se Lucas dissesse assim, bom, a conversa que se passou lá, a relação, isso é muito importante, mas aqui o que eu quero salientar é o efeito desse encontro na vida de Zaqueu. Olhem o que aconteceu. Zaqueu diz ao Senhor, Senhor, vou dar aos pobres metade de todos os meus bens e às pessoas a quem prejudiquei vou dar-lhes 4 vezes mais. Sabe qual é a conclusão desta observação? Ficou como a maioria das pessoas na cidade onde ele vivia, Jericó, a viver como todos os outros viviam. Que é quê? Chapa ganha, chapa gasta no pão. É um homem rico, mas passa a viver em função daquilo que consegue a cada dia. Uma das razões, por exemplo, porque os discípulos estão frustrados quando não pescam, é porque quando não pescavam não tinham que dar de comer em casa. A maioria das pessoas vivia assim. É assim. As multidões que seguiam Jesus, era assim que vivia na maioria das situações. E ele diz, vou dar aos pobres metade de todos os meus bens e às pessoas a quem prejudiquei vou dar-lhes 4 vezes mais. Jesus então declarou, hoje entrou salvação nesta casa. Pois este homem também é descendente de Abraão. Na verdade, diz Lucas que Jesus disse, o Filho do Homem, Jesus falando de si, o Filho do Homem, o Messias, o que estava prometido, veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Bom, a hora vai adiantada e não... Enfim, eu sempre acho que não vou demorar muito tempo, sempre acho. É uma coisa que, enfim...
Há 4 coisas que eu queria salientar aqui no texto que me parece importante num momento como este em que estamos a celebrar o passado e a abraçar antecipadamente aquilo que Deus quer fazer. Bom, em primeiro lugar, o seguinte. Zaqueu, diz o texto, sublinhando, queria ver Deus. Bom, queria ver Deus. Você sabe, este homem, Zaqueu, é chefe de publicano. Publicano é rico. Ele é o xerife dos ricos. Portanto, faça contas. Então, é um homem que tem tudo. Humanamente falando, eu diria que, sem medo de errar, este homem deveria ser um dos homens mais conhecidos da sua cidade. Por ser muito rico, e não era rico por ser rico, é pela forma como ele ficou rico. Os publicanos tinham fama, e mais do que fama, proveito, de serem exploradores do povo. Eles faziam a coleta dos impostos entre os pares, porque os publicanos eram judeus, eram do povo, e isso criava mais ódio em um de nós que nos explora. Roma explorar é uma coisa, mas um da família explorar era... E eles perdoavam dívidas a quem perdoavam para ter benefício, cobravam a mais porque sabiam que as pessoas não tinham possibilidade de se defender. Bom, e Roma estava satisfeito porque o que tinha que chegar lá chegava e pouco se importavam, iam se importando com aquilo com que eles iam ficando. E era assim que estas pessoas enriqueciam. E eu imagino que uma pessoa como Zaqueu é um homem que já viu tudo o que havia para ver. Você entende no sentido de ver tudo? Naquele sentido, já alcancei tudo o que eu tinha para alcançar. Os meus sonhos já. Eu tenho tudo aquilo que alguém aspira a ser. Ou ter. E a sensação que eu vejo no texto e que Lucas salienta é que um homem desta natureza queria ver Deus. Ou seja, depois de ter o tido, percebia que tinha nada. Quer ver. O Senhor lá em Mateus, no capítulo 6, esta coisa do ver tem muito que se lhe diga. O Senhor lá em Mateus, no capítulo 6, diz que os olhos são a candeia do corpo. Faz todo o sentido. Você percebe? Se os olhos têm luz, o que é que isso significa? Se os olhos veem, o corpo e todo o ser não vive em trevas, ou seja, não anda aos encontrões, sabe por onde se conduzir. Mas se não há luz nos olhos, então o corpo não tem como se conduzir. A vida não se conduz de forma adequada. E claro que quando Jesus está a falar dos olhos lá em Mateus capítulo 6, outra vez, ele está muito mais a falar, não destes olhos, mas de entendimento, de revelação, de coisas mais subjetivas. Por outras palavras, se não houver luz na nossa forma de ver, a nossa vida é uma vida com trevas. Enfim, é uma vida que não tem o sentido que deveria ter. Sentido até nessa orientação, por onde ir. E esta coisa de ver, você sabe, a forma como eu vejo determina muito aquilo que eu sou, sobre todos os aspectos. Diz-me o que vês, como vês, cada situação, até daquelas mais bicudas. Como é que tu vês isso? A gente já percebeu aonde é que tu estás até na tua caminhada com Deus. Faz sentido o que estou a dizer ou não? Por exemplo, quando eu penso, eu já casei, mas eventualmente há aqui gente que está a pensar com quem vou casar. Por outras palavras, para onde olhar? E a pergunta é esta, o que é que tu queres ver? Porque em função do que tu queres ver, tu vais fazer as tuas escolhas. Quer dizer, a que profundidade tu queres ver?
Recentemente ouvi um pastor jovem, que por sinal pregou o domingo passado lá na nossa comunidade, o Daniel Coelho, dizer que aquilo que mais o atraiu na pessoa com quem ele acabou por casar, vocês sabem o que foi? O caráter, a forma empenhada como agora a mulher dele, mãe dos filhos, convivia com os outros, partilhava Cristo com os outros, o serviço, a atitude, a dedicação. E ele diz que quando viu a miúda começou a observar e tal, independentemente dos outros aspectos, também importantes. Mas ele disse que aquilo que mais o chamou a atenção era justamente a forma como ela interagia com todos e como servia. E diz ele que tinha um amigo ao pé dele e diz assim, vou casar com aquela miúda. E o outro diz, nem se conhece e tal. Está bom, mas é aquele tipo de pessoa com quem eu quero repartir a minha vida. Alguém... Faz sentido o que estou a dizer. Isto fala de visão. Isto fala daquilo que eu quero ver. Irmãos, deixem-me dizer assim. Quando nós estamos hoje a celebrar 20 anos, é simples, é olhar para trás e a gente conta histórias, havia aqui muita coisa para contar. Interessante, porque isso também nos ajuda a perceber como víamos e como o Senhor nos fez ver e aonde o Senhor nos levou. Quando pensamos no futuro, independentemente da idade, que há gente que diz... Você já ouviu alguém dizer assim, eu já vi tudo o que tinha para ver? Sabe quem é que normalmente diz isso? Os velhos. Mas sabe quem é mesmo velho? Velho no entendimento. Ainda por cima, se é cristão, dizer eu já vi tudo o que tinha para ver, está errado. É que ele está redondamente errado. Porque a gente ainda não viu Cristo. E por outra, sabe o que é que vai acontecer quando a gente vir Cristo face a face? Vai ver como nunca. Ver como, Joel? No entendimento. Sabes como é que eu olho para este homem? Frustrado. Tem tudo e não tem nada. Já viveu muito. Se calhar daquilo que quem o está a ver diz quem me dera. Está a ver outra vez? Quando alguém passa como Zaqueu, o que é que a gente diz? Quem me dera ter o que ele tem. Sabe o que é que isso significa? Já me disseste como tu vês. Você sabe como é que eu quero morrer? A repartir o que tenho. A repartir a graça de Deus como tenho. Até ao fim. Como uma lâmpada. Você sabe, quando a gente compra uma lâmpada, alguém aqui já comprou uma lâmpada? Sim ou não? E lembra-se, os olhos são a lâmpada do corpo. Parece que... Não é à toa que a Bíblia diz que Jesus é luz. Para a renovação do nosso entendimento. Já alguém aqui comprou uma lâmpada? Se quando compra uma lâmpada, compra para quê? Para poupar. Se compra a lâmpada, põe lá na prateleira e diz, não, vou poupar a luz. Sabe o que é que vai acontecer se você comprar a lâmpada e poupar a lâmpada? Para já. Você sabe porque é que quer poupar? Porque sabe que aquilo tem um prazo. Certo? Todas as lâmpadas têm um prazo. Sim ou não? Ou no norte já não é assim? É. Toda a lâmpada tem um prazo. Se eu a poupar, ela pode durar, quê? 100 anos? Seguramente. Só que não houve luz. Sabe o que é que a Bíblia diz que nós somos? Luz. Lembra-se Jesus dizer, resplandeça a vossa luz. Tem a ver com como vimos. Você sabe, guardar uma lâmpada é viver em trevas. Há gente que diz, poupem-se, poupemo-nos. Não, eu agora já não me quero investir como investi. Não me quero envolver como me envolvi. Isto é adequado para um momento como este. Porque a gente olhou para o passado e diz, ali, aqui. Agora não, agora estou numa de lâmpada. Mas isso fala muito do que se passa no teu mais íntimo. Eu acho que Lucas, que é um médico, e que não está a falar na primeira pessoa, ele ouviu daqui, dali, daquela, uma série de histórias de encontros de Jesus, e ele
pega, há qualquer coisa sobre Zaqueu, que a gente não sabe muito mais, que foi passando na oralidade, na tradição oral das pessoas. E eu acho que uma das ênfases relativamente a Zaqueu é essa justamente. Ele queria ver, ao ponto das pessoas dizer assim, ele queria ver tanto que era pequeno e tem que subir a uma figueira. Não, um fulano daquele porte não sobe a uma figueira assim de qualquer maneira. Vocês, não. É que a gente não... É tudo sinal de qualquer coisa subjetiva que não se mede, mas que ferve lá dentro. Posso fazer uma pergunta? Vocês continuam a querer ver Deus? Ver Deus? Ver naquele sentido, eu quero experimentar aquilo que Deus tem em mente. Alguma vez alguém imaginava que um miúdo que entrou aqui há 20 anos atrás, tinha a vida que tinha, conheceu Jesus e 20 anos depois é o pastor desta comunidade? Alguém pensou? Você sabe o que é que isso significa? Viram Deus. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais subiu ao coração do homem. É o que Deus quer que a gente veja, ouça, ore, experimente. Isso é querer ver Deus. Hoje estamos aqui, muito silêncio aí, não sei bem porquê, se calhar já é bom. Se calhar são vocês a quererem contagiar-me, o vosso silêncio, para que eu me cale e vamos todos embora. Você sabe, hoje estamos aqui a celebrar a plantação de uma igreja há 20 anos, de uma comunidade há 20 anos. Será que o Senhor tem no coração que esta comunidade abra outras comunidades? Encoraje outras comunidades? Abençoem outras comunidades? Ver Deus. Quem é que nós queremos ver? Queremos ver os nossos sonhos realizados? Ver Deus. Zaqueu não lhe passava pela cabeça aquilo que aconteceria consigo. Ele, quando sobe à figueira, é o fulano mais rico da terra, de Jericó. Tenho a sensação que quando Jesus sai de casa dele, provavelmente ele era um tão pobre como todos os outros. E alguns dizem, se for para ver isso, não quero. Você sabe, é outra dimensão de ver Deus. É que às vezes a gente acha que vê Deus... Sabe, Deus vê de outra maneira. As prioridades são outras. Os valores, os princípios. Podemos dizer hoje em conjunto, eu quero ver Deus. Podemos dizer, eu quero ver Deus. Nós queremos ver Deus. A liderança desta igreja é isso. O que é que a gente quer? Qual é o... Nós queremos ver Deus. Nós queremos ver Deus na vida das pessoas que entram aqui. Nós queremos ver Deus no lugar de trabalho onde nós estamos. Nós queremos ver Deus na escola dos meninos que estudam aqui. Nós queremos ver Deus. Nós queremos ver, nós queremos perceber o que é que Deus tem no coração para repartir connosco. Ou vocês já estão a dizer, eu já vi tudo o que tinha para ver. Que tipo de lâmpada somos nós? Você sabe, há outra coisa. A maioria das vezes, vamos ser honestos, a maioria dos humanos, para não dizer a totalidade, mais do que querer ver Deus, a gente quer é que os outros nos vejam. Você sabe, Zaqueu não sobe à figueira para ser visto. Por mais que essa seja a impressão. Sabe do que é que isto nos fala? É que há um risco de uma evidência.
Há um risco de crítica sobre a vida daqueles que querem ver Deus e que nesse processo de quererem ver Deus se evidenciam, não necessariamente para chamar a atenção sobre si, mas pela sua disposição para ver Deus. E as pessoas dizem, ele está... Não. E aí resta-nos lembrar que o ser humano olha para aquilo que é aparente, mas Deus vê. Aquilo que ninguém vê, também na nossa vida. Você sabe que querer ver Deus é também nos dispormos a que Deus veja o que há em nós que não é bom. Nesse encontro de ver Deus, Ele vê-nos. E a gente vê-se, e a gente conhece. É tão verdade isto que a gente vai ver Zaqueu a fazer o quê? A repartir tudo o que tem. Ele de repente, porque viu Deus, viu-se como nunca se tinha visto. Faz sentido, João? Estas subjetividades revelam-nos o coração de Deus, revelam-nos os padrões eternos, a pedagogia que serve para toda a vida. Então, quando eu penso nos meus filhos e as pessoas me perguntavam o que é que tu queres que os teus filhos sejam quando forem grandes? Sabe o que é que a pessoa me está a dizer? Que curso é que tu aspiras para ele? Aonde é que tu os queres ver? Está a ver? Independentemente do que eles queiram fazer, que eles conheçam Deus. Que eles vejam Deus. Eu vou dizer uma coisa complicada de dizer para um pai. Entre o filho saudável e um filho maduro, se eu tivesse que escolher, eu diria para Deus, um filho maduro. Joel, eu sei que isto é muito complicado. Eu disse se tivesse que escolher. Porque o ideal é o quê? Saudável e maduro. Mas eu estou a falar disto porque, outra vez, eu estou a usar de uma subjetividade, você está a ver? Estou a falar de maduro porque o maduro é alguém que vê Deus, é alguém que pode estar no leito de morte e dizer, papá, fica tranquilo, eu sei quem sou, de quem sou. Às vezes um filho saudável respira saúde e a gente olha para ele e ele não diz, eu sei quem sou, de quem sou. Sabe quem é que diz, eu sei quem sou e de quem sou? Quem viu Deus. Então talvez um filho cheio de saúde traz muita tristeza a um pai. Mas um filho maduro à hora da morte ajudou o pai a entender o que é ser um filho de Deus. É difícil este discurso? No aniversário? Não percebi. Hã? Bom, vê Deus. Certo? O que é que a Bíblia diz? Diz que a dada altura... Eu não parava mais agora. Porque eu tenho só versículos aqui. Pão. A Bíblia diz que quando Jesus o viu... Então, não se preocupem... Só mais uma. Há pessoas, às vezes, que vêm ter com o pastor para que o pastor saiba o que se está a passar com ele. Sabe o que quer dizer, por outras palavras? Veja. Me veja. Pastor, diga lá, estou certo ou não estou certo? Você sabe qual é o dilema? E eu cada vez estou mais focado nisso. As pessoas vêm com os seus dilemas e o que eles querem é que eu os veja para dizer o que é. Estou contigo. Só que eu estou a ouvir a história e estou a pensar, como é que Deus vê isto? Sabe qual é o papel do pastor? Não é fazer apenas o outro sentir que ele foi compreendido e visto. É pô-lo a olhar para onde ele tem que olhar para que a sua vida mude. As pessoas vêm para que a gente os veja. Mas o papel de um filho maduro é ensinar todos a olharem para onde eles precisam de olhar. Não parava mais, mas vou ter que ir para o ponto número 2. Ponto número 2. A tal subjetividade no aniversário de uma igreja. É muito bonito. A mim empolga-me para caramba. Sabe o que é que aconteceu? O Senhor viu
E assim, muito mal educado, o Senhor, alguns escandalizam-se com essas expressões, o Senhor, muito mal educado, diz assim para o Zaqueu: Zaqueu, quero ir para a tua casa. O Senhor faz-se convidado. Não é desavergonhado. Era a mesma coisa que eu gosto de dizer: quero ir jantar à tua casa hoje. Mas quem é esse homem? Desavergonhado. Você sabe que a iniciativa é de Deus. É uma das coisas que a gente tem que entender no texto. É que a iniciativa do encontro, por mais que o outro queira ver, a iniciativa é de Deus. Aliás, eu até acho que a frustração a que Deus permite que muitas vezes a gente vá como o Zaqueu foi, é a iniciativa de Deus. Então às vezes a gente diz: irmão, perdi tudo. E às vezes eu penso assim: que bom. Pode ser que agora quê? Beijas Deus. Não, alguns de vocês estão a olhar para mim e acham que isto que é mau, que isto é mau. É a história de Jesus, de quem edifica casa sobre a areia, e a história de quem edifica sobre a rocha. Claro, o da areia ruiu, o Senhor permitiu. Para quê? Não. Pode ser que agora, tendo que construa aonde? Na rocha, porque finalmente agora quê? Vê. Então aquilo que a gente chama de desgraça é muitas vezes o quê? Misericórdia de Deus. Joel, é confuso o meu pensamento. Não, né? Tem dias. Então, a iniciativa é de Deus. Diga lá comigo. A iniciativa é de Deus. Sabe porquê? Para que ninguém se glorie. Faz sentido, Joel? A gente somos dignos do quê, Joel? A iniciativa é de Deus. Vocês estão a imaginar, Jesus vai lá, olha para ele e diz: quer estar na tua casa. Como quem diz: tudo aquilo que pelo que tens passado, tua casa, tudo minha iniciativa, tudo, ok? Quer estar na tua. Irmãos, deixem-me dizer assim: é bom que a gente viva em liberdade, entendendo que o Senhor está cheio de iniciativa em todo o tempo. Você sabe, quando João Batista diz o reino de Deus está perto, sabe como é que normalmente a gente associa essa expressão de João Batista? O reino de Deus está perto, a gente diz: está perto de Lisboa aqui, são 300 quilómetros, é perto, especialmente para os irmãos brasileiros. Os tugas chegam aqui e dizem: conduzi 3 horas, e os irmãos brasileiros dizem: sabe porquê? Porque eles vieram de um país enorme, do tamanho de um continente, e para eles 3 horas é aquilo que alguns em São Paulo usam de casa ao trabalho. Eu sei do que estou a falar, por já ter viajado, ter ido lá várias vezes. Então, irmãos, Deus é um Deus de iniciativa. Quando João Batista diz que o reino está perto, João Batista não está a falar de distância, metros, quilómetros. Sabe de que é que ele está a falar? Perto, acessível. Outra vez está a ver a subjetividade. A gente entra logo: não, está perto, quantos quilómetros, quantos metros? Não, ao estender de uma mão. Não há lugar nenhum onde Deus não esteja, onde a sua graça não esteja, onde o seu favor não se expresse, não se manifeste. A natureza revela. Quando eu respiro, eu respiro em Deus. Provavelmente eu respiro Deus, diziam os judeus antigos. É muito bonito. Ele é o sustentador da vida. Se calhar a razão por que a gente vive é porque nos alimentamos dele. Alguém pode dizer: louvado seja Deus. Iniciativa, diga lá comigo, iniciativa. Por isso Jesus dizia: não andeis ansiosos. Não andei. Se sabe, falando ainda do ver, e aqui isto não é primeiro um, depois o outro, é tudo ao mesmo tempo.
Lembra-se o que Jesus disse para os ansiosos? Ponham os olhos, está a ver outra vez, os passarinhos. Vejam os passarinhos. Vejam os lírios. Eu sou doido por flores. Lírios, lindo. Vejam os lírios, para a gente olhar, para pôr os olhos. Estão lá ainda, que os olhos estão bonito, não é? Sou eu que cuido. Então, como eu não cuidaria de ti? Iniciativa. A iniciativa é de Deus. Esta coisa da gente achar qual é a estratégia e qual é o sonho, vamos sonhar juntos. Não. É orar para ouvir Deus falar, para conhecermos a iniciativa, Joel. É disso que estamos a falar. Abraçar o futuro é o que é abraçar uma nova dimensão de escutar Deus. De perceber Deus. Não é fazer cópias do que já aconteceu. Não é achar que como temos vindo até aqui será sempre assim. Não. Eu ainda há bocado estava no meu lugar e parecia-me estar a ouvir Deus. Escrevo uma mensagem para alguém a dizer uma coisa assim bem fora da caixa. Porque eu quero ver Deus. É disso que estou à procura. Eu quero discernir aquilo que Deus tem em mente. E que tem iniciativa. Alguém? Amém? Já chega. É melhor ir para... Diz o texto que este homem rico, o que é que ele fez? Deu metade do que tinha aos pobres e repartiu 4 vezes por quem tirou. Não, eu acho que ele ainda pediu emprestado para viver. Sabe do que é que isto nos fala? Transformação. Ouça, meu amigo. Ninguém pode dizer que está em Deus, com Deus. E os processos de transformação não são contínuos na sua vida. Não é possível. Estar ao pé... À medida que andamos com Ele, a transformação ocorre na nossa vida. Não é possível ver Deus, experimentar a iniciativa de Deus, sem transformação. Não há se não é religião, é um religioso. E com muita facilidade a gente se torna religiosos e críticos. Os religiosos são os críticos que depois ficam surpreendidos e chateadíssimos por alguém que eles não esperam querer ver Deus. E a iniciativa do Senhor é a mesma para com todos. O sol nasce para todos. A chuva rega as propriedades de todos, não é só dos. Diga lá comigo, transformação. A transformação ainda está a ocorrer na nossa vida, individualmente, nestes processos de liderança, de o que for. Transformação é metamorfose. E são coisas complexas, não são? Desafiadoras, não são? Sim ou não? Não, humanamente falando, Zaqueu está certo daquilo que tem que fazer. Mas você está a imaginar a dimensão do confronto na sua... Ficar sem nada. Mas talvez seja a liberdade dele. E por fim, para terminarmos mesmo, não parava mesmo. Por fim, você sabe o que é que a Bíblia diz? Diz que ele é transformado e, diz o texto, que toda a gente à volta dele teve benefício. Então, não é uma transformação para benefício próprio. Joel, isto tem que ser parte do DNA. Querer ver Deus, perceber que Deus tem iniciativas, eu não tenho que andar aqui a inventar nada. Perceber que a transformação... Aquela cena de dizer, não, agora... É como os pais às vezes casam os filhos e já fiz tudo o que tinha a fazer. Vocês riem agora, mas vocês vão perceber isso. Se abraçarem o futuro, o processo de transformação. Não, nunca para. Agora, um dia destes, mesmo no meio do nosso ministério e tudo, um filho diz, paizinho, podes cá vir uns dias tomar conta dos nossos filhos, que a gente há 4 anos que não está a ter... E a gente diz, não. Não, a gente foi tomar conta de 4 indígenas lá, no meio da África. Não, índios. 6:30 da manhã, já aquilo está tudo num ritmo.
Já parou? O que é que já parou? Parou nada. Ah, agora não. Não, como? Eu se não tivesse filhos, era rico. Eu, se não tivesse gente que eu amo, eu assim não. Sim, sabe? Como eu quero ver Deus, percebo que a iniciativa é de Deus, aquilo que eu tenho nem foi fruto do meu esforço, ainda que houve, não foi fruto de eu apenas poupar, ainda que eu fiz, mas é graça, virtude. Você sabe, eu só vivi princípios, mas o fluir é graça de Deus. Não, é para repartir, é para benefício dos outros. Caneco. Diz caneco aqui. Aqui tem que se ter cuidado é com o que se diz, que é... Não, mas eu tenho aqui a minha mulher, vão-me portar bem, eu não posso nada. Vocês já entenderam que o outro benefício... Joel, eu vou dizer uma coisa grave. Eu sei que isto, em algumas cabeças, em termos teológicos, isto desarruma um bocado. Você sabe qual é um dos maiores problemas da igreja cristã ao entender o processo de salvação que Deus tem em mente produzir na humanidade? É a igreja ter entendido que a salvação é individual. Ou seja, eu sou o beneficiário único daquilo que Deus faz na minha vida. Nada mais errado. Você sabe, quando Deus me salva a mim, salvou-me tanto que até os meus inimigos estão a salvo. Até quem fala de mim está a salvo. Eu vou amá-lo. Então ter é para quê? É para que todos tenham. Ter um dom é para quê? Em primeiro lugar, não é nosso. Nem é para nós. Já vi? E alguns dizem, qual é o benefício então? É isso. É a forma como vimos. Dom que é de Deus, não é nosso. E alguns dizem assim, não, mas então pode ser que ainda seja para proveito próprio. E o Senhor diz, não. Então qual é a virtude? A virtude é ser participante, a virtude é ser como Cristo. A virtude é finalmente viver uma vida que vale a pena ser vivida. Viver de acordo com o processo original, projeto original de Deus. Crescer para ser uma bênção, para multiplicar, para repartir, para estabelecer o céu na terra. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Para estabelecer o céu na terra. Então um cristão não é alguém que uma vez salvo vai para o céu, porque a salvação é individual. Não, o cristão é alguém que sendo salvo fica na terra. Pronto. Já está. Para quê? Para que a oração de Jesus se cumpra. Faça-se a tua vontade na nossa vida, a vontade, assim como é feita no céu, na terra, por intermédio da minha vida. Então, estamos à espera de quê? Somos todos salvos. Quem está ao pé de mim está salvo. Está salvo de ter fome, está salvo de ter tristeza. Não é de ter tristeza, vai ter tristeza, mas vai ter companhia. Está salvo, não é de guerra. Está na guerra, mas tem paz, porque eu vou repartir. Sou um agente de paz, um reconciliador. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Então é disso que estamos a falar. Estas subjetividades do texto temos... E sabe, se calhar a gente lê e vai aqui, vai ali, quer saber tudo o que diz respeito à teologia. E se calhar devíamos estar preocupados, como os evangelhos nos revelam, de que a gente devia de estar constantemente concentrados nestas subjetividades, porque é aí que o Senhor conduz a vida dos seus filhos. Diga comigo, eu quero ver Deus. Não estou a obrigar. Diga só se está mesmo nessa. E se não tem esse desejo, então diz, Senhor, eu preciso disso. Parece-me que eu preciso disso. Então dizer isso honestamente. É Deus que tem iniciativa em todo o tempo. Podemos declarar isso? É o Senhor que tem iniciativa em todo o tempo. Ser salvo, ter de Deus é transformação. Ter transformação é para benefício comunitário. Jericó ficou com o índice de riqueza per capita muito mais justo do que havia até Jesus entrar naquela casa. Aí alguns dizem assim, e a crítica? Eu nem quero perder tempo com isso.
Você sabe, se a gente faz mal é criticado, se faz bem criticado é, então os críticos sempre teremos. Há uma coisa a aprender mais. Vale a pena dizer, mano. Então a minha oração, a minha palavra de exortação, de encorajamento, é que haja em nós esta disposição para ver Deus, a querer ver Deus mais e mais. Discernir, ter entendimento de que Deus é o autor e o consumador dele, por ele e para ele. São todas as coisas, até os filhos dele, por ele e para ele. Não são para nós. É tudo dele, por ele e para ele. E que seja comunitário. Que o mundo diga que aquela gente abençoa-nos muito. Que no trabalho os colegas digam assim, toda a gente pode ir embora da empresa, mas era bom que tu não fosses. Epá, porque tu aqui... E alguns estão a pensar, eu sou sindicalista lá. Não é disso que estou a falar, não. Não. O irmão mais velho que cuida dos outros. Aquele que é capaz de trazer equilíbrio nas conversas. Aquele que é capaz de discernir, não, aqui o patrão tem razão. Não, aqui a gente tem que ir conversar com o patrão assim, de forma séria. Alguém, um profeta, que não tem partido. Que está focado em Deus. Quer ver Deus. Está a ver Deus. Portanto, vai falar. Essa é a prioridade dela. E alguns dizem, mas se a gente entra nessa é despedido. E a iniciativa de Deus. Não. Isto tem que ter implicações na vida. Então, queridos, privilégio nosso estar convosco, encorajar-vos, lembrar-vos que o melhor ainda está por vir. Aquilo que Deus quer fazer, os princípios e os valores são os mesmos desde sempre. Que tenhamos coragem, falando de abraçar o futuro, de abraçar aquilo que deve ser a base da nossa vida até ao fim. Ser uma lâmpada que não se quer poupar, quer brilhar. Então o cristão não se poupa, brilha. Até quando? Até que a luz se apague. Podemos dizer amém? Amém significa o quê? Na nossa vida. Que a graça de Deus seja convosco.